Amém? Vamos ler uma das orações mais importantes da Bíblia, do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo de número 1. Capítulo 3, perdoe-me. Efésios 3, a partir do verso 14. Efésios 3, 14. Por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pai, esta é uma das orações mais importantes da Bíblia, e queremos estarmos ajoelhados aos teus pés e rendidos para aprender contigo através dos ensinamentos de Paulo o que podemos tirar desse texto, aprofundando e colocando como conteúdo todos os dias em nossas orações. Que o Senhor fale conosco e fortaleça cada um aqui presente. No nome de Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. Existem 3 orações na Bíblia que me chamam a atenção. São orações extensas. A primeira é a oração de Salomão, um dos maiores capítulos sobre oração, de uma oração feita, né? Na verdade, ele está orando a Deus, que está no livro de Reis e no livro de Crônicas. A segunda oração, que você deve conhecer, a oração de Jesus, no jardim do Getsêmani. No capítulo 17 do Evangelho de João, ele faz oração e roga pela unidade da igreja. Ele roga até por mim e por você. Ele orou rogando a Deus até por aqueles que um dia haveriam de crer nele. A terceira oração mais ampla na Bíblia, em termos de conteúdo, nós falamos de oração de Salomão, falamos da oração de Jesus em João 17, esta oração de Paulo. Percebam que vai do verso 14 ao verso 21. Na verdade, não é tão grande quanto a oração de Salomão. Não é tão grande em conteúdo de versos quanto a oração de Jesus no Getsêmani, no capítulo 17 do Evangelho de João. Mas eu queria trabalhar hoje este capítulo para nós sobre a oração. O conteúdo desta oração. É interessante ver como Paulo trabalha nesta oração, orando pela igreja de Éfeso. Nós estamos fazendo alguns estudos no YouTube, acho que quem nos acompanha segue. Estamos em Efésios, ainda não chegamos no capítulo 3, estamos no capítulo 2. Né? Essa semana nós fizemos as gravações com o Rogério e nós iremos postar aí essa semana o capítulo 2, que também é muito interessante. São 6 capítulos. Parece-nos que essa carta que Paulo escreveu, ele não escreveu para a igreja de Éfeso especificamente. Porque o conteúdo dessa carta não é como as demais cartas. Todas as cartas de Paulo que ele escreveu, que ele citava nomes. Ele pontuava questões e problemas particulares de cada igreja. Não é o caso da igreja de Éfeso. A essa carta, parece-nos que ele escreveu para a igreja universal, que não é do reino de Deus apenas, é universal
falando de todos os santos. É a igreja do corpo de Cristo. É nessa carta que ele fala muito a uma só fé, a um só corpo, a um só batismo, a um só Espírito. É nessa carta que ele fala, no capítulo 1, qual é a posição da igreja. Nós estamos assentados como igreja, com Cristo, nas regiões celestiais. Então, o conteúdo dessa carta parece-nos que não é especificamente para uma igreja local, um problema específico. Aliás, não há problemas, há doutrinas. Aliás, o que ele fala nessa carta são tópicos doutrinários extremamente importantes, e um deles é a oração. Se você observar o texto que o pastor Daí leu-nos na abertura do culto, no capítulo 1, ele também está orando, verso 15, volta lá para o capítulo 1. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, 1,15, e o amor para com todos os santos. Uma curiosidade aqui, ele cita a palavra santos. Os santos estão vivos, amém? Os santos estão vivos. Não existe processo de canonização e beatificação após a morte de algum santo. Veja a introdução da carta de Paulo. Eu gosto da introdução dele. Ele diz, aos santos que estão em Éfeso. Não é os santos que morreram. Não são os santos que faleceram. Veja que há uma dificuldade muito grande no nosso Brasil, pela cultura enraizada de um cristianismo ocidental de base romana, que consolidou em nós a ideia de que ser santo é somente aqueles que morrem, são beatificados e canonizados. Mas dá uma lida no capítulo 1, verso número 1, vamos ver? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos, que está ali na tela, que vivem em Éfeso. Eu tenho uma versão que diz, aos santos que estão, presente do indicativo. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles, os santos, estão. Estão em Éfeso. Ninguém morreu para ser canonizado. Ninguém morreu para ser santificado. Até porque na teologia sistemática existem dois tipos de santidade. A santidade posicional, que é aquela que Cristo nos outorga na hora em que Ele aplica a sua obra salvífica na cruz, em nosso coração, nós somos santificados, quer dizer, separados do pecado. Separados do pecado, isso é ser santo. É um estado, é uma posição, mas nós estamos agora também em santidade progressiva. Em santidade contínua, aguardando a nossa glorificação. Então existe uma santidade posicional, mas existe uma santidade progressiva. Paulo diz em Tessalonicenses, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está falando aqui aos santos, e ele volta lá para o capítulo 1, verso 15. Ele diz, eu não cesso de dar graças por vós, verso 16, fazendo menção de vós, aonde? Nas minhas orações. E qual é o conteúdo da oração de Paulo que nós vamos aprender aqui hoje? Que conteúdo é esse? Antes de falar do conteúdo, volta para o capítulo 3. É preciso ter reverência na hora de orarmos. Não existe uma posição física santificada. Há muita gente que pensa que estar de joelhos é oração, é a posição melhor. Eu conheço pessoas que se ajoelham, mas o coração não se prostra. É verdade que é necessário muitas vezes estarmos de joelhos, mas o conteúdo desta oração, ele diz no verso 14, olha a reverência, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. E Paulo também se alegra em fazer esta oração. Verso 15 e 16, ele diz, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, sobre a terra, para segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. E ele começa agora a dizer o conteúdo da oração. Qual é o conteúdo desta oração? Eu queria que você saísse daqui hoje à noite, e eu também. E você que nos assiste.
para levar o conteúdo dessa oração para as nossas orações. Para orarmos por cada um aqui presente, pelos irmãos que estão em casa, pelas pessoas que nós conhecemos, orar esse conteúdo nas nossas orações. É interessante verificar que hoje a lista de oração de muitos crentes é por bens materiais. É por causas desta terra. Na justiça, nada contra. Nós tivemos uma vigília aqui sexta-feira. Oramos por isso. Nós tivemos uma irmã, achei bonitinho, ela trouxe uma foto do filho. Né? Fazia muito tempo, ela ficou agarrada com uma foto. E eu achei bonitinho, eu até fui olhar, que foto é essa? Né? Eu pensei que era um santo, eu digo, meu Deus do céu, que foto é essa? Era o filho. Ela estava ali orando pelo filho. E eu não critiquei, aqui nós não fazemos esse tipo de propósito, mas eu achei interessante, eu não a conheço, ela veio aqui nos visitar. Ela veio com um coração genuíno, ela trouxe a foto do filho. O filho chegou no final da vigília, mas não entrou. Entrou quando ela disse, eu vou orar por você. Ele não quis participar, talvez por acanhamento, por timidez, não conhece. Mas eu achei bonita a parte dela, a ação dela. Trazer o filho. Aliás, o intercessor no Velho Testamento, o sacerdote, é uma curiosidade, você precisa entender a Bíblia. Tudo que está na Bíblia tem um propósito. Quando você vai ler as vestimentas do sacerdote, as vestimentas, ele trazia 12 pedras no peitoral. E 12 pedras nos ombros, 6 e 6. Sabe o que é isso? O sumo sacerdote trazia essa vestimenta porque a missão dele era interceder pelo povo. E sabe qual é a verdadeira intercessão? É aquela que é movida com responsabilidade, força, ousadia, mas também com o coração. As pedras eram colocadas no peito, na região da caixa torácica, onde nós guardamos, aqui onde temos guardado o coração. Mas também eram colocadas nos ombros, para mostrar que oração é preciso força, perseverança, mas é preciso orar não apenas com a mente, orar com o coração. E é esse ponto que Paulo vai trazer aqui de conteúdo. Então vamos ver, o primeiro conteúdo é uma súplica pela igreja, pelo poder interior. Poder interior. Queridos, hoje nós falamos muito sobre autoajuda. As mulheres ouviram uma palavra muito bonita ontem sobre a mulher empoderada que o movimento feminista traz. Mas a mulher empoderada pelo poder de Deus. Há uma diferença. Nós não precisamos sermos apoderados pelos poderes desta terra, pelos ditames desta terra. Nós precisamos do poder de Deus. E é isso que Paulo está orando pela igreja de Éfeso, orando pela igreja universal. Ele pede a Deus que Deus conceda à igreja poder. Veja o capítulo 3, perdoe-me, verso 16, para que segundo, a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Interessante que ele está orando pelo homem interior, por você. Você sabia que o seu coração é a casa de Deus? Que o dono do universo mora em você, mora no seu espírito. E Paulo diz, eu estou orando para que vocês sejam fortalecidos pelo poder de Deus, do Espírito no seu homem interior. Você precisa disso. É interessante a palavra grega no homem interior que ele traz, existe a palavrinha paroikel, que quer dizer a morada de um peregrino. E a outra palavra, katoikel, que a palavra é estabelecer uma morada fixa, uma residência, em contraste com alojamento, que é paroikel. Deus não vem fazer um alojamento de morada temporária. Ele veio fazer na sua vida um katoikel, uma residência fixa, permanente. Aleluia. Katoikel, segundo o Dr. Russell Shedd, é tomar conta de toda a casa. É ter toda a autorização de tomar conta daquele ambiente, daquele lugar.
Então Paulo está orando, eu estou pedindo a Deus que o Espírito Santo fortaleça vocês, venha com poder interior e ele controle todas as áreas da sua vida. Ele traga, ele faça essa morada permanente. Veja o verso 17. E assim, vamos, habite, olha a palavra, habite. É essa palavrinha aí, Cristo no vosso coração. Katoikel, que ele faça uma morada fixa, que é em contraste de alojamento. Mas também katoikel é alguém que toma conta de uma casa e se sente à vontade e bem naquela casa. Não é gostoso quando a gente vai na casa de alguém e a pessoa diz assim, uma vez eu lembro de um congresso que eu fui a São Paulo, que frio, irmãos, naquela época dos frios fortes aqui de São Paulo. E nós fomos para um congresso ali no Ibirapuera e nós íamos dormir não no hotel, mas num apartamento. E eu era solteiro nessa época, eu fui com a pastora Vânia, e nós íamos ficar numa casa de um casal que eu não conhecia, ela conhecia. E eu me lembro que eles deram o melhor das cobertas para nós dormirmos na sala. Que coberta! Que protegeu-me daquele frio. E o casal disse, ó, sintam-se como vocês estivessem em casa, na sua casa. E realmente nós nos sentimos. É interessante que os mesmos anjos que ficaram hospedados na casa de Abraão foram os mesmos hospedados na casa de Ló. Mas os dois anjos que estavam na casa de Abraão tiveram mais liberdade de sentir-se à vontade em casa de Abraão do que na casa de Ló. Qual a diferença? E é isso que Paulo está pedindo à igreja. A Deus, que Deus dê à igreja o poder do Espírito Santo para que ele, morando permanentemente em nosso coração, ele sinta-se à vontade para presidir, governar, controlar e ter autoridade de toda essa casa. Agora eu lembrei do flashback lá do hino, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu falar, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir, Espírito. É o que diz a música. Mas a música tem letra que tem respaldo aqui com essa passagem. Paulo está pedindo à igreja, e hoje nós precisamos pedir a Deus, que Deus traga um enchimento do Espírito à igreja, à noiva dele, universal, aqui na terra. Paulo vai dizer nesta mesma carta, enchei-vos do Espírito. É imperativo, é uma ordem. Então ele ora, no verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. E agora vamos para o segundo elemento do conteúdo. O primeiro é literalmente uma súplica pelo poder interior. Segundo pedido, uma súplica por um aprofundamento no amor fraternal. Como nós precisamos ser batizados no amor de Deus. E é nesse amor que ele vai orar, verso 17, vamos ler. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Não é qualquer amor. É o amor ágape. É o amor de Deus. E é interessante que ele usa duas metáforas para falar desse amor em nossas vidas. Ele usa uma metáfora da botânica e ele usa uma metáfora da arquitetura. Dá uma olhadinha nos verbos que ele usa, estando vós arraigados. É de raiz. É de profundidade de raiz. Isso tem a ver com terra. Isso tem a ver com botânica. Isso tem a ver com plantação. Mas o próximo verbo que ele diz é alicerçados. Em quê? Em amor. Então ele fala de edifício. Ele fala de arquitetura. E a parte mais importante de um edifício é o fundamento. Por que esse prédio no Rio de Janeiro caiu?
Faltou alicerce. Faltou um bom edifício alicerçado. A construção foi mal feita. Aliás, gasta-se muito no alicerce. São duas partes de uma construção de uma casa que eu já vivenciei. É o alicerce e o acabamento. O alicerce e o acabamento. O restante é cimento, é tijolo. Mas o alicerce, para fazer aquele concreto usinado e trazer tudo aquilo ali, vai ver quanto custa. Vai ver quanto custa um lustre. Vai ver quanto custa pintar uma casa, dependendo do pintor. O acabamento. Vai ver quanto custa os detalhes de um telhado. Mas é a parte inferior e é a parte externa que nós olhamos, mas principalmente a inferior. Por isso que eu brinquei uma vez, mas é verdade. Dá uma olhada em Apocalipse 21, aonde estão as melhores pedras preciosas na Nova Jerusalém. Elas não estão só externamente, elas estão no alicerce. No fundamento da Nova Jerusalém estão 12 pedras das melhores deste planeta. E essas 12 pedras fazem o embasamento para mostrar que o que o homem não vê, Deus vê o profundo e o escondido, que são as nossas raízes. A base que temos de relacionamento com Ele. Paulo está orando por isso, para que haja um aprofundamento nesse amor fraternal. No versículo de número 17, ele diz, alicerçados em amor. Vocês já perceberam como João era o apóstolo que antes da sua conversão ele tinha um ódio pelos samaritanos? Vamos abrir lá em Lucas 9, vamos ver a oração que eu diria para você. Não faça essa oração pelo amor de Deus. Ele pediu que Deus mandasse fogo para queimar em churrasquinho os samaritanos. Mas é interessante que anos depois ele vai escrever o evangelho do nome dele. O evangelho segundo João. E é ele quem conta a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aliás, Paulo falou sobre o amor lá em Coríntios 13. Mas dizem os teólogos que o apóstolo da fé é Paulo, o apóstolo da esperança é Pedro, porque ele fala da bendita esperança lá nas suas cartas, e o apóstolo do amor não foi Paulo, foi João. E foi João que escreveu na sua cartinha, parece que ele era nordestino. Nordestino gosta muito de mainha, painho, um exemplo. Nada contra, também sou nordestino. Mas ele vai dizer sempre no diminutivo, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos amou. Que mudança, hein? Que mudança tão forte, tão radical para aquele que havia pedido a Deus para queimar os samaritanos. É ele quem vai falar do encontro de Cristo com a mulher samaritana. E é ele quem vai dizer, Paulo não disse que Deus é. Paulo disse que Deus derramou o seu amor para conosco, através do seu Espírito. Mas é João quem diz na primeira carta, no capítulo 4, verso 8 e 16, Deus é amor. João disse que Deus é amor. Paulo disse que o amor de Deus nos constrange. Paulo disse que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Mas João disse, Deus é amor. Isso me faz crer que Deus pode mudar a minha vida e a sua vida, a olharmos as pessoas com outra ótica. Vamos ver em Lucas capítulo 9, a oração o pedido de Tiago e de João, no verso de número 51. Vamos ler o 54. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir?
Por quê? Porque no verso 51 diz: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Mas para ir para Jerusalém, ele tinha que pegar a Bandeirantes. Porque a Bandeirantes era uma linha reta de Jerusalém, de onde ele estava, de Nazaré, para ir para Jerusalém, só que ele tinha que fazer uma parada em Samaria. Imagina você ter que viajar em linha reta, ao invés de ir na linha reta, você buscar o atalho por uma outra rodovia. Era isso que os judeus faziam, para não passar pela vila dos samaritanos. Eu perguntaria aqui, quantos de vocês tinham uma ojeriza igreja evangélica que nem passavam por perto e hoje os seus pés estão dentro de uma igreja? Quantos de vocês, e eu me incluo, tinham uma certa ojeriza, pastor? A igreja, o Ademir está fazendo assim, né? Você já era para ter sido convertido desde o berço. Mas é engraçado, né, pela sua experiência. Mas veja, como Deus já tem trabalhado na nossa vida e transformado o nosso coração. É esse João que está pedindo a Deus fogo. Olha o capítulo 9, verso 55, Jesus responde. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Agora, corre comigo para 1 de João, no capítulo 4. Dá até para decorar esses dois versículos, porque, vai por PG, 4, 8, 16. 1 de João 4, verso 8, 16. O que diz a palavra? Vamos? 1 de João 4, ele vai afirmar: Deus é amor. Deus é amor. Ele chama várias vezes nessa carta amados. Veja o capítulo 4, verso 1. Quanta expressão como essa, amados. 4:1, amados. 4:7, vamos? Amados. Olha o 4:4. Olha o diminutivo. Filhinhos. Que forma carinhosa de falar. Quando você está com raiva, talvez ele diria filhos. Filhos. Mas filhinhos. Amados. Eu, às vezes, tenho que me corrigir, porque, às vezes, vou falar com algumas pessoas aí fora: Oi, meu amado. A pessoa vai: Como? Amado. Mas era essa uma expressão carinhosa. Ainda, no mesmo capítulo, verso 11, amados. Amados. Agora, vamos para no mesmo capítulo 4, verso 8. Olha o que ele diz: Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é o quê? Amor. Foi João que falou. Paulo não disse que Deus é amor. Paulo disse que o amor foi derramado em nós. Paulo disse que o amor nos constrange. Mas João disse: Deus é amor. O amor de Deus é muito grande pelos perdidos. Amor por almas. Nós podemos amar o púlpito, nós podemos amar o ministério, nós podemos amar estar à frente, mas Deus ama pessoas. Eu fico fascinado em ouvir a história de conversão de muitas pessoas. Eu fico fascinado de ver testemunhos de alguns irmãos aqui na nossa igreja que contam, e eu começo a chorar quando eu ouço suas histórias. Do amor de Deus que não desiste. O amor de Deus que dribla todos os percalços e obstáculos para nos alcançar. Veja o verso 16, João fala a mesma afirmativa: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E é o que Paulo está orando. Ele está pedindo a Deus que Deus dê à igreja alicerce, estejam arraigados e edificados em amor. O amor que Charles Finney uma vez entrou em Nova York, numa fábrica, e orando pelos perdidos de Nova York, há mais de 100 anos atrás, 150 anos atrás, só em olhar para as pessoas de uma fábrica, conta o testemunho, as pessoas começaram a chorar,
começaram a confessar os seus pecados na fábrica. Isso foi um grande avivamento. Mas não existe mágica. Charles Finney orava pela conversão das almas. Ele amava orar pelas pessoas. Um dos grandes avivalistas do século XVI, George Whitefield, orava pela Escócia e dizia, aliás, John Knox, dá-me a Escócia, senão eu morro. Contemporâneo de George Whitefield. Ele orava, colocava um mapa da Escócia e dizia, dá-me a Escócia, senão eu morro. Era um amor. Quando nós estamos falando de amor, queridos, o amor que nós queremos não é falar esse amor. Esse amor é o amor que estava em Moisés. Que Deus ficou movido pela oração de Moisés, que eu acredito que não foi fruto de Moisés, foi o próprio Espírito Santo orando em Moisés, quando Deus disse a Moisés, olha, deixa o teu povo e vem que eu vou te fazer de ti uma grande nação. Sabe o que Moisés orou? Ele não disse, o Senhor tem razão, eu vou embora, vou deixar esse meu povo aí. Não, Moisés disse, Senhor, que história é essa de meu povo? É teu. E além disso, se o Senhor não vai perdoar este povo que é teu, olha, risca o meu nome do livro que tu tens aí escrito, porque eu não vou arredar o pé daqui enquanto o Senhor não perdoar este teu povo. E outra coisa, o teu nome vai ficar sujo lá no Serasa. Porque os egípcios vão dizer que com maus intentos tu tiraste Israel do Egito para deixá-los no deserto largados e o teu nome vai ficar difamado. O Senhor é o teu nome. Mas a parte que mais me comove é quando Deus vai dizer a Moisés, tá bom, Moisés, eu vou perdoar o teu povo, mas eu vou enviar o meu anjo que vai à tua frente, conduzindo vocês no deserto. Moisés não vai e diz, se o Senhor não for conosco, daqui eu não saio. E ele intercede, ele ora, porque ele está sendo movido pelo amor de Deus, e Deus chega ao ponto de dizer para ele, replicando a sua fala, tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo. Aleluia. Isso é o amor. Moisés poderia ter dito, eu não quero mais saber deste povo. Deus deu até a carta branca a ele, dizendo, olha, já que o Senhor vai formar uma nação de mim, uma outra nação, eu vou deixar esse teu povo aí. E eu acredito que foi o próprio Espírito de Deus que levou Moisés a orar e a fazer esta oração. Estamos falando de amor. Amor não é teoria, é coisa prática. Dá uma olhada em Romanos, capítulo de número 9, e veja que oração Paulo orou que me abala o meu coração, abala a minha vida. Veja o capítulo de Romanos 9. Eu não recomendo você fazer essa oração, até porque a resposta nós já sabemos. Deus não vai aceitar que nenhum de nós dê a sua vida para salvar alguém da sua família. Mas Paulo orou em Romanos dizendo, se eu pudesse dar a minha vida para salvar os da minha terra, da minha parentela de Israel, eu preferiria dar e ficar apartado de Deus por toda a eternidade, sabendo que esse ato legitimaria que todos os meus patriotas fossem salvos. Paulo sabia que jamais ele poderia ser aceito o sacrifício da vida dele para salvar os seus compatriotas. Mas ele ora e faz uma oração de desprendimento. Verso número 2 e 3, ele diz, eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo acompanho. Desejaria, ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Sabe o que ele está dizendo? Eu preferiria ser amaldiçoado, separado de Deus, se eu pudesse entender que dando a minha vida e indo para o Hades, separado de Deus para sempre, eu colhesse como esse ato, fruto desse ato, a salvação dos meus compatriotas. Paulo sabia que ele não poderia fazer isso, mas para alguém orar dessa forma, é porque ele amava a nação,
a qual ele pertencia. Será que nós amamos o Brasil? Ou será que nós vamos na linha e na corrente daqueles que amaldiçoam o país? Uma das coisas que me espanta é de ver tantas pessoas neste país torcendo contra o governo atual. Eu espero que não haja pessoas da igreja que pensem dessa maneira. Porque o amor de Deus não é conforme essa ótica. Deus olha de outra forma. Sabe por quê? Paulo diz em Romanos que Deus prova seu amor para conosco quando ele deu o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos amou primeiro, quando nós ainda éramos rebeldes. Como é que nós amamos as pessoas? Só amamos as pessoas que nos amam? É muito fácil. E amar os nossos inimigos? E amar aquelas pessoas difíceis que nos odeiam? Na família, nos lugares, eu espero que não na igreja, mas nos lugares aí fora, que nos odeiam. Com os próprios olhos enxergamos isso. E Deus as ama, porque Deus já vê nelas a obra completa e aplicada de Cristo em suas vidas. Foi assim que Deus nos amou. E aí, voltando para a carta de Paulo aos Efésios, vamos finalizar aí com mais 2 pontos. Primeiro foi uma súplica pelo poder interior. Segundo, uma súplica por um aprofundamento no amor fraternal. Agora ele está orando para que saiamos do amor fraternal e venhamos para o amor com Cristo. Eu preciso amar os meus irmãos, mas eu só posso amar os meus irmãos com o amor de Cristo. E Paulo pediu para que nós tivéssemos esse aprofundamento no amor, mas agora ele pede para que conheçamos por experiência própria o amor de Deus. Vamos ver no capítulo 3 de Efésios, ele diz, a fim, verso 18, de poderdes, 2 coisas que ele usa, compreender com todos os santos, de novo a palavra santo, olha aí, santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E veja, próximo verbo, na conjunção aditiva da oração, ele diz, coordenada aí no verso 19, e conhecer o amor de Cristo. Então, volta lá para o verso 18, compreender e conhecer. E o verbo conhecer, no grego, quer dizer ter uma experiência. Você já leu lá no livro de Gênesis, não conhecerás a nudez do teu pai, quer dizer, não terás intimidade. Quando Maria ficou grávida, o texto lá do evangelista Lucas diz, e José não conheceu Maria, quer dizer, não teve relações sexuais, ou seja, intimidade. Paulo está orando para que a igreja tenha intimidade com o amor de Deus. E ele traz aqui 4 elementos importantes, até da matemática, da geometria. A largura, vamos, o comprimento, a altura e a profundidade. Sabe por que Paulo está falando isso da largura? Porque o amor de Deus é largo, é amplo, porque ele quer alcançar todos os homens e mulheres de todos os povos, raças, tribos, etnias e nações. É largo, é para todos. Deus ama a todos. Deus quer salvar a todos, embora ele já saiba que nem todos vão aceitar a sua salvação. Mas a largura é para nos mostrar dessa amplitude, de extensão. Por isso que esse mapa mundo está aqui. Uma vez um pastor veio aqui. Para que esse mapa? Para você lembrar de Apocalipse. Está lá bem escrito. Cadê meu óculos? Está lá escrito lá. Olha ali, no capítulo 15 de Apocalipse. Primeiro o Salmo, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Depois Apocalipse 15. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão.
como Deus amou a atitude de Raabe, como Deus amou a atitude de Ruth, como Deus amou a atitude de tantos gentios, daquela mulher sirofenícia que clamou: Jesus, tem misericórdia de mim, da minha filha, tem misericórdia. E Jesus disse: não é bom tirar o pão dos filhos do dono e dar para os cachorrinhos. E ela entendeu: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos do dono. E quando ela disse isso, ele falou: mulher, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé e revelação do meu plano, como você, gentia, entendeu o meu plano. Qual foi o plano que aquela mulher entendeu? Que Deus tinha dito a Abraão que o descendente dele abençoaria todas as famílias da terra. E Israel, na sua teimosia, insistiu em achar que Deus só tinha propósito com o povo de Israel. Mas Deus levantou Israel para ser um testemunho a todas as nações. E Jesus, por causa disso, ele diz: olha, o reino de Deus está sendo tomado e abraçado pelos publicanos e pelos pecadores. Porque, na verdade, o evangelho veio primariamente para vocês e também para os gentios, diz Paulo. Mas os publicanos e os pecadores estão precedendo vocês no abraçar da graça. Por quê? Porque eles conheciam a religião muito bem, mas não conheciam o amor. E esse é um grande perigo para nós. Nós ficamos, às vezes, eu conheço muitas pessoas de igreja que têm um espírito fechado para com os de fora. E transmite a impressão aos de fora que os de fora não são salvos, como se somente os salvos são os que estão aqui dentro. Mas Deus quer ganhar os de fora. Deus quer salvá-los, resgatá-los e redimi-los. E, portanto, agora a largura, vamos para o próximo, o comprimento. E o comprimento fala do tempo, que desde a eternidade Deus está trabalhando para salvar almas. O comprimento na extensão temporal. Depois ele traz a altura, fala que do alto Deus está agindo, como Jesus mesmo disse, o Pai está trabalhando até agora. O meu Pai trabalha. Está trabalhando para quê? Para gerar salvação na sua família. O amor de Deus, ele tem largura para todas as nações. Ele tem comprimento na dimensão temporal. Apocalipse 13:8 diz que até o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso mostra que muito antes de Adão pecar, Deus já tinha engendrado um plano perfeito para trazer na plenitude dos tempos o seu Filho. E entrar no tempo dos homens, no Cronos, e demonstrar o seu amor na prática, o que ele já tinha pensado desde a eternidade. Mas além da largura do comprimento, ele tem a altura que fala a ação de Deus de cima para baixo, para os homens. E além disso, a profundidade. Acompanhe no verso 18, a profundidade. Sabe o que significa isso? Que Deus vai aonde o homem desceu, ao abismo mais profundo. O seu amor alcança. Quantos lugares profundos o pecado tem levado à humanidade? Mas é nesses lugares que Deus tem intervenção com o seu braço para alcançar esses perdidos, redimi-los. E muitas vezes são essas pessoas que desceram aos lugares mais baixos, que muitas vezes vão valorizar mais a graça do que muitos que estão na igreja. Às vezes nós falamos muito de graça, maravilhosa graça, nós cantamos aqui hoje. Mas nós não queremos aplicar essa graça para com aqueles que nos cercam. Nós somos vingativos, meus queridos. Nós temos um coração muitas vezes duro, fechado. Eu conheço pessoas na igreja que têm coração fechado, não quer perdoar. Se acha que nunca vai errar, perfeito. Não tolera o erro de nenhuma pessoa,
como se ela nunca errasse. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de tantas exigências que fazemos para com o outro. Mas é interessante, quando a bomba vem para o nosso lado, nós queremos que o outro tenha misericórdia de nós. Se Deus tratasse conosco da forma como nós tratamos as pessoas, talvez nós iríamos mudar de Deus rapidamente. Mas o amor de Deus, eu falava isso num casamento sábado passado, o amor de Deus é longânimo, é misericordioso. O amor de Deus tudo suporta, tudo crê. O que ele suporta o quê? Suporta até ser traído. Levante a mão aqui quem nunca traiu a Jesus, mesmo depois de convertido. Eu não vou levantar. Porque na medida que eu neguei a Cristo, na medida que eu preferi agradar aos homens da minha família, as conveniências, eu desagradei a Deus. Mas Ele me perdoou. E quantos pecados nós já temos cometido depois da luz do Evangelho e ainda assim Ele nos perdoa. Mas nós não queremos perdoar o nosso cônjuge. Nós não queremos perdoar o nosso filho. Nós não queremos perdoar aquela pessoa que nós temos até ou tínhamos por estima. Deus não nos trata dessa maneira. Paulo diz que a igreja de Éfeso conheça o amor em largura, altura, profundidade e comprimento. O último tópico é uma súplica pela plenitude de Deus. Verso 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, vamos, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Para que todos esses lugares, essas lacunas, esses hiatos, sejam preenchidos por Ele mesmo. Para que todo o nosso ser exale e respire tão somente Ele. E Ele seja o centro de todas as coisas, porque nele céus e terra convergem. Porque tudo é dele, por Ele e para Ele. E é por causa dele que nós estamos aqui, porque Ele realiza em nós a plenitude em todas as coisas. Eu espero que possamos sair daqui mais cônscios e resolutos de orarmos esta oração na vida da igreja e dos nossos irmãos. Mas é muito particular como Paulo termina a oração, porque até aqui foi o conteúdo. Agora olha que oração bem finalizada, o conteúdo. Verso 20, vamos ler? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Significa dizer que Ele vai fazer muito mais do que a Bia pediu, do que o pastor Adair pediu, do que a Olga pediu. Ele faz muito mais. Ainda bem que Deus nos deu o Espírito Santo para orar, porque nós não oramos muitas vezes bem. Eu não sei você, mas eu já fiz cada oração com a minha mente, eu digo, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Com a minha mente. Uma vez eu fui orar para uma pessoa, a pessoa, o senhor vai orar assim? Eu digo, eu não vou orar assim coisíssima nenhuma, eu vou orar o que Deus mandar eu orar. E eu coloquei na minha cabeça que ia orar, na hora da oração, não consegui orar, travou tudo, Deus mandou orar outra coisa. Eu falei, nem você, nem eu, foi Deus. A irmã errou, eu também errei, Deus mandou orar. A pastora Vânia não está aqui, mas ela tem um jeito muito peculiar de ser, uma coisa muito espontânea, e ela terminou as orações dela, eu sou muito de registrar isso, que eu ficava com ela até 4 da manhã orando. Eu era solteiro, morei com ela um tempo, e eu ficava até as 4 da manhã. O filho dela ficava assim furioso, porque não deixava dormir. E a gente ficava guerreando, eu e ela no quarto, em oração. E às vezes ela terminava de orar, eu e ela sozinhos, então ela fazia assim, Nando, fui eu que orei assim? Eu digo, foi. Eu digo, oração estranha, né? No outro dia a gente falava assim, entendemos porque foi estranho. Porque o que ela orou, tudo aconteceu. Aquela estranheza de oração. Por quê? Porque nós podemos orar segundo a nossa mente. Mas Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. Às vezes é um choro que vem. Às vezes é um gemido que vem do Espírito. E aí ele termina dizendo, é a capacidade que Deus tem de responder às nossas orações. Versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E como é que ele termina a oração? Vamos ler? A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele terminou a oração entendendo, é só Deus que tem a capacidade de intervir e fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E é interessante que ele volta para o poder no verso 20, que ele tinha orado no verso de número 16. E ele termina a oração dando a glória e a honra a Cristo por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Qual é o motivo da nossa súplica? Orar por um carro, pelo marido, pela conversão apenas, pelos bens materiais? Não. O grito de Paulo foi uma súplica para que Deus trouxesse poder interior à igreja. Uma súplica por um aprofundamento no amor fraternal. Uma súplica pela compreensão do amor de Deus. E uma súplica pela plenitude de Deus na nossa vida. Eu queria dizer uma coisa, é um desabafo meu. Quando eu encontrar uma igreja com todos os membros orando só por esse motivo, eu vou dizer, Senhor, pode me levar para a glória. Eu já vi uma igreja que não foca coisas terrenas, mas ela pede muito mais bênçãos espirituais. Até porque Deus já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos, Efésios 1:3. Mas que Deus continue dando à igreja essas bênçãos espirituais em Cristo. Rogue isso nas suas orações. Coloque o conteúdo dessas orações que Paulo orou aqui na sua e na minha oração. Eu gosto muito de orar há muitos anos esse conteúdo por muitas pessoas que Deus coloca em minha mente. Às vezes eu já orei aqui várias vezes no culto para que a largura, a altura, a profundidade e o comprimento do amor de Deus nós possamos experimentar e conhecer o amor de Deus. Há uma música linda de uma cantora, Maurizete Catarina. É uma pena que ela não tenha gravado tanto, mas essa música me fez chorar há muitos anos. O amor de Deus incomparável é. O amor de Deus. O amor que nos constrange. O amor que faz agirmos contrário à nossa carne. E eu quero finalizar, que você fique de pé. Vamos orar esta oração. Por nossa vida. Pela igreja universal de Cristo. Pelo Brasil. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.